paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai fazer a nossa reflexão no segundo livro de Reis, capítulo 20, tá? Eu vou fazer a leitura desse capítulo, eu vou pular alguns versículos fazendo um resumão, né? E vamos centrar na nossa reflexão, na nossa mensagem, tá bom? Amém. Diz assim no versículo 1: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias era o rei do reino de Judá, né? E o profeta veio falar com o rei: rei, você vai morrer, essa enfermidade, essa doença que você está, é para a morte, você vai morrer, então arruma o teu reino, né? Prepara o teu reino para a tua morte. Então no versículo 2 diz: Então virou Ezequias o rosto para a parede e ele orou a Deus. Aqui, Ezequias vira as costas para todo o reino. Deus fala: prepara o teu reino, né? Porque você vai morrer. Prepara tudo que você tem, prepara toda a tua riqueza, né? Prepara tudo porque você vai morrer. Então Ezequias aqui dá um sinal claro de que ele vira as costas para todo o reino, ele vira as costas para toda a riqueza, ele vira as costas para todos os bens, ele vira as costas para tudo que é ali e ele se volta somente para Deus, né? Então ele se vira ali em direção a Deus e vira as costas para não me importa nenhuma riqueza, né? Isso que ele estava querendo demonstrar. E no versículo 3, Ezequias começa a orar então para Deus, né? Então Ezequias fala: Senhor, te lembra, eu peço, que eu andei diante de ti com fidelidade. Eu andei contigo, né, com inteireza de coração. E eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muito. Então, no versículo 4, né, diz que antes que Isaías, o profeta, fosse embora, Deus veio falar com ele, né? E Deus falou que ouviu ali a oração de Ezequias e que daria a Ezequias mais 15 anos de vida, né? Então, a gente vê depois no versículo 12, né? Passado esse período, o rei já recuperado ali da doença, né? Então, no versículo 12, vem algo que acontece, né? Como uma forma de provação a Ezequias, né? Ele é provado. Então diz assim no versículo 12: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então, aquela cura foi algo tão extraordinário que vieram ver, né? Até na Babilônia, né? Se quis ver o que estava acontecendo ali. Então, era uma morte, era algo, uma doença realmente que era para a morte. Era uma doença que todo mundo achava que ele ia morrer. Então, era algo extraordinário que aquele homem está vivo. Então, foram lá ver o que tinha acontecido com esse homem. O que acontece? A Babilônia, né, não era um reino tão grande ainda como a Síria. A Síria, ela era um reino muito grande, né? A gente vê no capítulo 20 que quando Deus dá a cura, né, dá 15 anos a mais para Ezequias, Deus também fala: eu vou também livrar, né, o reino da Síria. Porque era um reino, a Síria era um reino muito temido, era um reino que estava em expansão e ele conquistava muitas terras, muitos reinos, muitos povos, né? Então Ezequias tinha medo ali, né, da Síria tomar o reino de Judá também. E Deus fala: não, a Síria não vai tomar o reino de Judá. A Babilônia nesse tempo ainda não era um reino tão grande, não era um reino ainda como o da Assíria, né? Ele vai se tornar mais à frente, mas não era aqui ainda. Então a Babilônia buscava nesse tempo alianças, fazer alianças para se fortificar, para se fortalecer, né? Então a Babilônia estava querendo aqui uma aliança com o reino de Judá. A Babilônia viu que o reino de Judá foi um reino que se manteve forte e que não foi pego pela Síria, né? Porque houve uma vitória ali do reino de Judá diante da Síria. Então a Babilônia soube disso e queria fazer uma aliança ali, né? Com o reino de Judá.
Então eles foram lá ver o que foi que aconteceu, né? Foram lá conversar com o rei Ezequias com o intuito de fazer essa aliança, realmente, já que eles sobreviveram à Assíria, né? Eles eram um aliado importante para se ter ali para a Babilônia. Então vem o erro de Ezequias. No versículo 13 diz: Ezequias, né, se agradou dos mensageiros da Babilônia que chegaram e começou a mostrar tudo o que havia no reino de Judá. Começou a mostrar todo o ouro, toda a riqueza, todo o tesouro, começou a mostrar tudo que tinha ali de riqueza naquele reino. E diz aqui, nem em todo o seu domínio, não houve nada que Ezequias não tivesse mostrado. Ezequias mostrou tudo para a Babilônia, né? O que acontece aqui? Qual é o problema? Ezequias, ele queria muito essa aliança. Ele queria fazer aliança com a Babilônia, Ezequias. Então, o que Ezequias fez? Ezequias quis mostrar a sua força. Ele quis mostrar o quanto o reino de Judá era poderoso. Ele quis mostrar o quanto o reino de Judá era forte. E como que ele fez isso? Ao invés dele falar que o reino de Judá é forte porque tem um Deus maravilhoso, um Deus poderoso e um Deus forte, não. Ezequias falou que o reino de Judá era forte por conta das riquezas que tinha. Ele não falou de Deus. E eles somente sobreviveram à Assíria por causa do rei, por causa do Deus, né? Por causa do rei. Por causa do Deus deles, né? Mas aqui neste momento não. Ele fala que toda a força, todo o poder do reino dele está naquelas riquezas. É isso que ele está querendo dizer para a Babilônia, né? Ao invés dele exaltar ao Deus do reino de Judá, não. Ele começa a exaltar as riquezas do reino de Judá. Então, no versículo 14, né? Chega Isaías, depois disso, dessa visita, né, da Babilônia, que Ezequias foi e mostrou toda a riqueza do reino. Isaías, o profeta, chega a Ezequias e diz, né? O que foi que esses homens disseram? E de onde foi que eles vieram, né? Então Ezequias respondeu, eles vieram de uma terra muito longe, né? Eles vieram da Babilônia. Então, Isaías perguntou para o rei, o que eles vieram ver aqui na tua casa? Então, o rei respondeu, eles viram tudo o que há na minha casa, eu mostrei para eles tudo. Não há nada que eu não tenha mostrado para eles, né? Aí no versículo 16 Isaías disse, né? Ouve o que Deus te diz agora. Virão dias em que tudo que tiver na tua casa, tudo que você mostrou, tudo que houver de novo, tudo que for de riqueza da tua casa, assim diz o Senhor, será levado pela Babilônia. Porque você mostrou para eles, você colocou na tua riqueza, né? Todo o teu poderio, toda a tua força. E no versículo 18 diz, até os filhos que você gerar vão ser tomados também. E vão servir lá na Babilônia. Então a gente termina aqui, né? Nesse contexto, para a gente refletir sobre isso. Quando chegou o momento da morte de Ezequias, quando a morte era tão próxima ali, né? Quando a doença era mortal, quando Ezequias sentiu a mão de Deus ali nele e sabia que aquela doença era para a morte, Ezequias virou as costas para tudo que ele tinha, para toda a riqueza, para todo o ouro, para tudo. E ele se voltou somente a Deus. Ele disse, não, Deus, nada disso me importa. Ele virou as costas e se voltou a Deus. Nada de riqueza me importa, nada dessas coisas me importa, só me importa a ti. E orou a Deus e se humilhou diante de Deus, né? Então agora Deus o testou aqui, né? Na Bíblia diz que foi um teste. Deus queria provar o coração de Ezequias para ver se realmente nada daquilo era importante para ele. Então Ezequias é reprovado. Porque quando alguém foi lá para saber qual que era a fonte dele, qual que é o seu segredo, Ezequias, qual que é a tua força, Ezequias, o que te mantém de pé, Ezequias, como que foi que vocês venceram a Síria, Ezequias, como foi que vocês conseguiram? E Ezequias, então, ao invés de falar em Deus, de colocar tudo em Deus ali, ele decide mostrar toda a riqueza do reino. Ele decide mostrar, né,
para aqueles homens que vieram saber o que estava acontecendo, ele decidiu dar um testemunho das suas riquezas materiais. Ao invés de dar um testemunho sobre o Deus dele, falar, pregar e converter aqueles homens e falar sobre o Deus dele, o milagre que houve na vida dele, não. Ezequias decidiu mostrar toda a sua riqueza, né? Ele colocou toda a sua conquista, toda a sua força, né, naquelas riquezas. Então, Ezequias se esqueceu. Ezequias se esqueceu de onde Deus o tirou. Ezequias se esqueceu do que Deus fez por ele, né? E Ezequias colocou toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua vitória, né, em coisas que não haviam dado vitória alguma para ele. Então, essa é a reflexão de hoje, para que não esqueçamos da onde Deus nos tirou. Para que a gente não venha, quando tudo estiver bem, quando tudo for bem, quando vierem nos perguntar e quiserem saber, né, o que aconteceu, que a gente não venha se esquecer do que realmente aconteceu, do verdadeiro milagre que houve, que não foi pela nossa força, não foi pela nossa riqueza e não foi pelo nosso poder, mas foi Deus. Que a gente não venha esquecer disso, porque Ezequias esqueceu e tudo que ele tinha lhe foi tomado. Então tudo que ele achava que era a força, o poder, a riqueza foi levado. Então são coisas muito frágeis, né? Então que a gente deposite realmente, né, o nosso testemunho em coisas que não são frágeis, que é Deus. Deus, né, é o nosso testemunho. Deus é a origem do nosso testemunho. Então que a gente não se esqueça disso, não se esqueça de onde Deus nos tirou, o que Deus fez por nós. E quando chegar um momento que a gente exalte a Deus e não aquilo que Ele nos deu, mas que Ele seja exaltado. Tá bom? Então essa é a reflexão de hoje. Amém. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.